Continuam as ações do ICE em Minnesota, com casos que preocupam comunidades após detenções de famílias e crianças em risco. Em Minneapolis, agentes do CBP alertam que protestos podem terminar em prisões. Em Portland, um carro da Uber foi cercado por agentes da imigração durante uma operação federal. E em Los Angeles, o jornalista Don Lemon, ex-CNN, foi preso por agentes federais. Na economia, Trump escolhe o ex-funcionário do Fed, Kevin Warsh, para comandar o Federal Reserve. Tudo isso e muito mais em 30 segundos no Agenda 47. Com a extensão de cílios profissional, você acorda linda todos os dias. Sem rímel, sem esforço e sem perder tempo. Realçamos sua beleza com técnicas modernas, produtos de alta qualidade e total cuidado com seus olhos. Agende seu horário agora mesmo e descubra o poder de um olhar irresistível. Sampaio Ellen Beauty Studio, transformando olhares, elevando a sua beleza. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações e notícias que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá pela SBT Television, SIC Internacional e também na nossa plataforma de streaming SBT Plus. Se você ainda não tem a SBT Plus, aponte agora o seu telemóvel, o seu celular ou o seu cellphone, como você queira chamar, para esse QR Code que está aqui na lateral do canto inferior da sua televisão. Se apontou para cá, você vai ser redirecionado para a SBT Plus, onde tem conteúdo em língua portuguesa de primeira qualidade. Vai lá, faça a sua inscrição, bota seu e-mail e você começa a desfrutar de conteúdo em português. E claro, estamos também no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television, com muita informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Mais um caso de detenção de uma mãe que dizia estar deixando os seus filhos em casa sozinhos gerou repercussão lá no estado de Minnesota. Vamos acompanhar agora o vídeo de uma mãe que está sendo detida por agentes federais e diz que os filhos não têm com quem ficar e vão ficar só em casa. Okay, do we got her name? What's your 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 name? Sí, sí, Telma, ayúdame, por favor. Mis niños, por favor. Mis niños están solos aquí en la casa. Mis niños están... Por favor, Telma, ven, ayúdame. I'm gonna come around this side. ¿Por qué? Estoy afuera, Telmo. Yo vine a prender el carro y ya llegaron. Sí, pero ayúdame, ya mis niños. Bueno, es que ya me sacaron. Sí, por eso es que te llamo, ayúdame. Mis niños están adentro, por 2 años. Em Minneapolis, oficiais de segurança estão emitindo avisos firmes a manifestantes sobre possíveis prisões caso bloqueiem ruas ou tentem impedir operações federais de imigração. Imagens mostram agentes confrontando grupos que participaram de protestos contra as ações do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. O ICE, em meio a uma onda de mobilização na cidade e autoridades reforçam que qualquer tentativa de obstrução pode resultar em detenção. Enquanto moradores e ativistas continuam nas ruas perseguindo e atrás dos veículos dos agentes federais. Confira. You have no rights over U.S. citizens, fuckboy! None! Don't say anything.
pussy! Man. Oh, they're behind us too. What a bunch of fucking sad losers. Jesus Christ. Yeah, so Yep. they are behind us. Yep. And they did boxes. I cannot talk straight. They boxed us in, yeah. Because they went down a one-way intentionally, I noticed. Yeah. Might as well get to the side here. Yep. Oh, keep going. Go, follow them. I can't. Oh. Cars. We're blocked. Em Portland, no Oregon, câmeras de segurança de um Uber registraram o momento em que agentes federais de imigração cercaram e pararam um carro no centro de Portland para retirar 2 passageiros. A motorista, que havia buscado os homens na Union Station no fim da tarde, disse que seguiu normalmente até ser seguida por veículos não identificados que acenderam luzes e bloquearam seu carro. Vídeos mostram os homens vestidos de colete se aproximando e abrindo as portas traseiras do carro do Uber, sem apresentar um mandato e levando os 2 passageiros algemados. A motorista relatou que não recebeu explicações ou documentação dos agentes e disse ter ficado chocada com a ação. A Uber não respondeu publicamente sobre o caso até esse momento. What's going on? What's your name? Mike. Mike. Yep. What do I do with their stuff? They have stuff in the trunk? Yeah, suitcases? Em meio ao desgaste da Operação Federal de Imigração em Minneapolis, o ex-comandante da Border Patrol, Greg Bovino, reapareceu em um vídeo gravado no Mount Rushmore. Na mensagem, ele agradece a agentes e policiais e solta um I love you, dizendo também, eu estou com vocês, agora e sempre. O vídeo circulou nas redes sociais poucos dias depois de Bovino ter sido afastado da linha de frente da ação em Minnesota, que virou alvo de críticas e protestos. A Casa Branca colocou o czar da fronteira Tom Homan como rosto da operação no estado, enquanto a pressão política sobre o DHS só aumentou. Team, behind me are a few individuals there. That's the original turn and burn. The folks that helped make America. But you know what? I'm very proud of what you, the Mean Green Machine, are doing in Minneapolis right now, just like you've done it across the United States over these past tough 9 months. And I want you to know that you're the modern day equivalent. Turn and burn. Makes me very proud. I also want you to know that I've got your back now and always. I love you, I support you, and I salute you. O jornalista Don Lemon, ex-âncora da CNN, foi preso por agentes federais em Los Angeles na noite de quinta-feira. Segundo sua equipe jurídica e relatos de grandes veículos internacionais, Lemon, 59 anos, estava na cidade cobrindo o Grammy Awards quando foi detido em conexão com um protesto que ocorreu no dia 18 de janeiro em uma igreja de St. Paul, Minnesota, onde manifestantes anti-ICE interromperam um serviço religioso. A prisão está ligada à cobertura que ele fez do episódio. Apesar de Lemon afirmar que atuava apenas como jornalista e que a sua ação está protegida pela primeira emenda da Constituição americana. Autoridades federais ainda não divulgaram os detalhes das acusações, mas a movimentação elevou o debate sobre a liberdade de imprensa nos Estados Unidos. Na última semana, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou que agentes do ICE prenderam mais de 200 pessoas no Maine, em uma operação focada em imigrantes em situação irregular no país, chamada de Operation Catch of the Day. Segundo a própria agência, a ação foi direcionada e pessoas consideradas inimigas da lei e a vice-diretora do ICE, Patricia Hyde,
disse que isso mostra que os agentes podem atuar em qualquer ambiente e vão continuar aplicando a lei de imigração. Autoridades também afirmaram que, sem essa operação, muitos desses indivíduos que vocês estão vendo na tela nesse momento poderiam ter sido protegidos pela nova política de Estado Santuário da governadora do Maine, Janet Mills, que restringe a cooperação com o ICE. O ICE prendeu um homem no Texas que era o único cuidador do seu filho com deficiência. O jovem faleceu na semana passada e o pai não conseguiu a autorização para comparecer ao funeral. A família de Well Tarbash esperava que seu pai, seu principal cuidador, estivesse presente para se despedir do filho de 30 anos em seu funeral na quinta-feira. Mas autoridades do Serviço de Imigração e Alfândega ICE negaram o pedido da família para liberar temporariamente seu pai Maher Tarbash para o serviço fúnebre em Joshua, no Texas. Agora a família está se preparando para enterrar o jovem sem a presença do pai. Ele faleceu na última sexta-feira, após viver uma doença hereditária grave e rara chamada doença de Pompe, que causa fraqueza muscular severa e problemas cardíacos. A decisão do ICE veio 3 meses após Maher ter sido detido durante uma verificação de imigração de rotina em Dallas. Desde então, sua família realizou uma coletiva de imprensa e implorou publicamente às autoridades federais de imigração que o liberassem temporariamente do centro de detenção. A princípio, esperavam que Maher pudesse ser liberado para fornecer o cuidado especializado 24 horas que o El precisava e que só ele era treinado para oferecer, mas isso não aconteceu. De acordo com o advogado da família, nas semanas que seguiram a prisão de Maher, a saúde do jovem se deteriorou significativamente e ele desenvolveu complicações de saúde que colocaram sua vida em risco. Nas horas que antecederam sua morte, o desejo de Well era ver o pai novamente. No dia de seu falecimento, o advogado se encontrou com o agente do ICE para perguntar se o pai poderia ir ao hospital ver o filho pela última vez, mas o pedido foi negado. Maher, natural da Jordânia, chegou aos Estados Unidos em 1924 vindo do Kuwait, onde morava na época. Vários membros de sua família já moravam nos Estados Unidos. Durante muitos anos, ele ganhou a vida como engenheiro de computação, mas parou de trabalhar em 2019 para cuidar do filho em tempo integral. Em comunicado, o Departamento de Segurança Interna afirmou que Maher teve permissão para permanecer ilegalmente nos Estados Unidos por quase 20 anos, apesar de um juiz de imigração e do Conselho de Apelações de Imigração terem ordenado sua saída do país. Um tribunal de imigração ordenou a deportação dele em 2006, mas ele teve permissão para permanecer no país por ser tutor legal de seu filho e obrigado a se apresentar ao ICE anualmente. Não se sabe ao certo quando ele será deportado para a Jordânia. Um homem vestido de Batman apareceu em uma reunião do Conselho Municipal na Califórnia, exigindo que as autoridades locais não apoiassem a imigração e a alfândega dos Estados Unidos, o ICE. You need to do something about getting these policies into writing, ensuring that your officers do not cooperate with ICE, ensuring that they cannot use city resources, that they cannot tap into city data before more people die. Yes, more people die. I don't think I need to go into how many people have been shot, how many people have been taken, how many children have been abducted and used as bait. I don't need to tell you that. You see it on the TV every single day. I don't want you to sit back and watch. I want you to fucking do something. Each and every one of these people who have came up has been very polite, very earnest, very kind, pleading you, begging you to do something. I'm not begging you. I'm fucking demanding that you act with some semblance of a fucking spine. Do something! Thank you, Ms. Ortiz. And then after Sheila, we're going to have Ishula. It's kind of hard to follow Batman. Thank you.
Com as tensões em Minneapolis ainda em alta e um possível ataque militar dos Estados Unidos ao Irã se aproximando, figuras influentes do governo Trump tiraram um intervalo na última quinta-feira, 29 de janeiro, para participar de um evento luxuoso celebrando um documentário de grande orçamento sobre a primeira-dama, Melania Trump. Here we go again. You can go ahead. Go on. Well, my life, it's incredible busy. A lot of is going on. I want to show the people what it takes to go from private citizen to being a first lady again. They will see me, all of the tasks that I need to do, from preparing to inauguration, running my business, family, and philanthropy, establishing East Wing. So it's a lot of going on. I think it's a very important movie. I think it's really going to be very important. It shows life in the White House. It's a big deal, actually. This movie is one of the most, expensive movies, documentaries in the genre ever made. So the movie's on the screen. It wasn't about getting rich. I mean, I think the Trumps are wealthy and successful enough. This is about giving me the ability to hire the best crew in the world to do to not only score the film with the best composer, but actually license. I mean, when you see the movie, you're going to see the songs in this, you go, oh, we see where the money went now. E o presidente Donald Trump voltou a aumentar a pressão sobre o Federal Reserve, um dia após a instituição manter taxas do país inalteradas na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Em uma publicação em uma rede social, Trump afirmou que o presidente do Fed, Jerome Powell, não tinha nenhum motivo para manter os juros americanos tão elevados, reiterando que o banqueiro central é um idiota e está prejudicando o país e a segurança nacional. Além disso, o presidente americano disse que Powell está custando aos Estados Unidos centenas de bilhões de dólares por ano em despesas com juros totalmente desnecessárias. Ontem, o Fed interrompeu o ciclo de cortes de juros e manteve a taxa americana entre 3,50% e 3,75%, o menor nível desde setembro de 2022. A decisão veio em linha com as expectativas do mercado financeiro. Essa não foi a primeira vez que Trump aumentou a ofensiva contra Powell. Desde o início de seu mandato, o republicano tem pressionado o Fed por novos cortes de juros, como uma tentativa de estimular o consumo e o crescimento da economia americana. Sem resposta por parte de Powell, Trump já ameaçou demitir o banqueiro central e o chamou de burro e teimoso por não reduzir os juros. A forte ofensiva de Trump ao Fed também se refletiu nos mercados financeiros, que seguem cautelosos quanto ao futuro da instituição. A expectativa é que o republicano anuncie um novo nome para comandar o Banco Central americano em breve. E o receio dos investidores é sobre o quanto o indicado cederá à pressão política por novos cortes de juros. E ainda sobre o Fed, o presidente Donald Trump escolheu hoje, sexta-feira, dia 30 de janeiro, o ex-governador do Federal Reserve, Kevin Walsh, para chefiar o Banco Central dos Estados Unidos quando o mandato de liderança de Jerome Powell terminar em maio de 2026. A nomeação dá um crítico frequente do Fed a chance de colocar em prática sua ideia de mudança de regime de política monetária em um momento em que o presidente tem pressionado por mais controle sobre o Banco Central. U.S. President Donald Trump named former Federal Reserve Governor Kevin Warsh to lead the Federal Reserve, tapping an advocate for overhauling the central bank to lead the institution. In a post on social media, Trump wrote, quote, "I have known Kevin for a long period of time and have no doubt that he will go down as one of the great Fed chairmen, maybe the best. On top of everything else, he is central casting, and he will never let you down." The position requires confirmation by the U.S. Senate. If confirmed, Warsh will replace outgoing chairman Jerome Powell. Trump frequently lambasted Powell and the Fed for not caving to his demands for lower interest rates. The Fed has long been seen as a stabilizing force in global financial markets, due in no small part to its perceived independence from politics.
The Justice Department is now conducting a probe into renovation cost overruns at the central bank's headquarters, a move Powell has denounced as a, quote, pretext to pressure him on policy. The Fed held rates steady this week, having cut 3 times last year. A lawyer and distinguished visiting fellow in economics at Stanford University's Hoover Institution, Warsh has said he believes that the president is right to press the central bank for steep interest rate reductions. He has also called for a broad overhaul of the central bank that would slim its balance sheet and ease bank regulations. He will now be responsible for an institution he has said should scale back its footprint in the economy and change the way it manages monetary policy. O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou na quinta-feira que a defesa norte-americana está pronta para entregar ao Irã o que o presidente Donald Trump determinar. A declaração foi feita durante uma reunião com a alta cúpula da Casa Branca. As tensões entre os Estados Unidos e o Irã voltaram a crescer nesta semana, após Trump afirmar que pode autorizar um ataque contra o país caso o regime iraniano não negocie um acordo nuclear. Na quarta-feira, Trump escreveu em uma rede social que o grupo de ataque de um porta-aviões no Oriente Médio está pronto para agir com velocidade e violência se necessário. Já nesta quinta-feira, Pete Hegseth disse que o Irã tem a opção de fechar um acordo e não deveria buscar capacidade nuclear. Ele ainda ressaltou que está preparado para entregar tudo o que o presidente esperar do Departamento de Guerra. Atualmente, os Estados Unidos mantêm um porta-aviões no Oriente Médio, com capacidade para transportar até 90 aeronaves entre caças e helicópteros. Trump afirmou que mais força militar está a caminho da região para monitorar o Irã bem de perto. Enquanto isso, o Irã diz estar disposto ao diálogo, mas reforça que não abrirá mão do direito de se defender. Em nota divulgada na quarta-feira, a missão iraniana junto à ONU afirmou que o país responderá como nunca antes caso seja atacado. Além disso, o governo iraniano negou a existência de negociações em curso com os Estados Unidos e afirmou que o Irã não vai aceitar dialogar sob ameaças militares. Autoridades iranianas disseram que o governo se prepara para o pior cenário, incluindo a possibilidade de uma guerra total. A Venezuela aprovou na quinta-feira, 29 de janeiro, uma ampla reforma de sua principal lei do petróleo, apoiando a proposta do presidente e da presidente interina, Delcy Rodrigues, de reduzir impostos, expandir poderes do Ministério do Petróleo e conceder autonomia a muitos buscados aos produtores privados. A Venezuela aprovou na quinta-feira uma ampla reforma de sua principal lei do petróleo, uma medida acelerada destinada a reviver a combalida indústria energética do país. Os legisladores apoiaram a proposta da presidente interina, Delcy Rodrigues, de reduzir impostos, expandir os poderes do Ministério do Petróleo e conceder autonomia, a muito buscada, aos produtores privados. As mudanças também abrem as portas para a transferência de ativos atualmente controlados pela estatal PDVSA. A reforma ocorre enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impulsiona um plano de reconstrução de $100 bilhões para o setor petrolífero da Venezuela, após a captura do presidente Nicolás Maduro no início de janeiro. Logo após a aprovação das novas normas, Washington aliviou as sanções sobre as exportações de petróleo bruto venezuelano. A nova lei reverte 2 décadas de nacionalização estrita, que expulsou grandes empresas estrangeiras do país, como a Exxon e a ConocoPhillips. Potenciais investidores a descreveram como boa o suficiente, embora alguns antigos funcionários venezuelanos a tenham classificado como inconstitucional. Nos próximos 6 meses, o governo deverá avaliar dezenas de joint ventures de petróleo já existentes, antes de assinar novos contratos sob o modelo atualizado. E chega a hora de conferirmos o que é destaque nas capas dos jornais comunitários aqui nos Estados Unidos. Vamos lá para a nossa primeira capa, Jornal Brazilian Times. James Zeman, entre a vida, o infarto e a consciência sobre a proteção e planejamento. É uma grande reportagem aí na capa também, que destaca que a brasileira desafia o marido, senador dos Estados Unidos, e acusa a ICE de brutalidade contra imigrantes. Isso é uma brasileira que é casada com um senador
americano. Essa é a capa do Jornal Brazilian Times. Vamos agora para o Achei USA. Casa Branca recua após morte de cidadão americano em ação do ICE. E tem também um grande destaque aí na capa do Jornal Achei USA, que é o crescimento da população dos Estados Unidos despenca por queda na imigração. O Walmart anuncia aprovação de entregas por drones em Orlando e Clermont, lá no estado da Flórida. Por agora é só, muito obrigado pela sua audiência. Logo mais às 7 horas da noite estarei de volta no Brasil News, lá na SPT Plus. Você pode assistir já a partir das 7 da noite, tá bom? Muito obrigado, continue se inscrevendo no nosso canal Seba Brazilian Television e não deixem de se inscrever e deixar um comentário, um like, um dislike, o que você quiser. Até mais.